Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Bom, vou me apresentar, meu nome é Girlene, sou zootecnista e pós-graduanda da UFPB, também sou integrante do GEPA e vamos dar início a mais uma palestra, a nossa última de hoje, e fechar com chave de ouro. Agora eu vou passar a palavra para a Williane. Boa noite, pessoal. Mais um encontro, né? Dessa vez agora sendo mediadora da palestra de Simone Pereira. Quero muito que vocês aproveitem bastante o evento. O primeiro dia foi um sucesso e obrigada a cada um que participou juntamente conosco. E agora passo a palavra para a Simone. Simone, você tem 40 minutos de apresentação e 20 minutos para tirar dúvidas, tá certo? Boa palestra. Obrigada, Williane. Boa noite a todos vocês que estão aqui acompanhando esse evento maravilhoso. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, que hoje vai ser um bate-papo, eu quero agradecer enormemente esse convite, o convite feito pela UAST, né, para participar aqui desse encontro do Grupo de Estudos de Produção Animal. Agradecer à professora Ana Maria Cabral, agradecer a Rossana Herculano, agradecer a esse grupo de organizadoras maravilhosas, Williane, Girlene, e todos que eu não tive a oportunidade de conversar, né, durante esse evento, durante a organização desse evento. E eu quero que todos vocês que estão aí assistindo se sintam à vontade e possam compartilhar no final as suas experiências, fazer as perguntas, porque hoje, viu, meninas, a gente vai conversar sobre os desafios de ser um zootecnista. Mas, antes da gente conversar sobre os desafios de ser um zootecnista, quero conversar com vocês sobre propósito de vida. Então, meninas, eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, com todo mundo que está nos assistindo. Deixa aqui eu compartilhar a nossa tela para vocês já verem o que é que vem por aí, esses desafios na profissão de ser um zootecnista. Mas será que antes de eu saber quais são esses desafios, eu preciso definir o meu propósito de vida? Por que, Simone, eu preciso ter um propósito de vida para entender que daqui para frente, durante a minha vida acadêmica, durante a minha vida durante o final da minha graduação e a minha vida no mercado de trabalho, eu vou passar por muitos desafios. Por que eu preciso entender o meu propósito de vida? Então, vamos lá, passar para o próximo slide. Bom, eu quero que vocês que estão aí do outro lado da telinha, que estão fazendo um monte de perguntas na cabeça de vocês, olhem aí essa figura e imaginem. Será que definir o nosso propósito de vida é uma tarefa fácil? Gente, eu diria a vocês que quase sempre não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil definir esse propósito de vida durante a graduação e muitas vezes quando a gente finaliza a nossa graduação. A gente vai saber disso um pouquinho mais lá na frente desse nosso bate-papo. Por que é tão difícil a gente definir esse propósito e o que vem a ser esse propósito? Se vocês me permitirem, eu vou deixar aqui uma injeção de ânimo em vocês. Descobrir o nosso propósito é descobrir, gente, aquilo que nos motiva, aquilo que nos realiza e que faz parecer que tudo é possível, apesar de na vida da gente a gente passar por algumas dificuldades, mas esse propósito é aquilo que vai dar sentido à nossa vida, que vai fazer com que a gente espere uma vida realizada, uma vida que a gente possa dar significado às coisas e nos tornarmos profissionais zootecnistas reconhecidos, profissionais zootecnistas únicos pela nossa experiência. Então, ter um propósito de vida significa descobrir aquilo que a gente ama,
mesmo que muitas vezes a gente precise mudar algo na vida da gente para identificar esse propósito de vida. Então, aqui nessa figura, eu quero que vocês mentalizem essa frase, que para mim é extremamente importante, gente. Só faz sentido enquanto te fizer bem. Nós, eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui acompanhando essa palestra são graduandos. E quando a gente é graduando, a gente faz muitas perguntas, né? Infelizmente, eu não estou interagindo com vocês pessoalmente para ouvir o que é que vocês vão dizer, para ver, na verdade, cada carinha de vocês balançando a cabeça, mas eu acredito que é sim. A gente quer que na nossa profissão, que quando a gente finalize a nossa graduação, a gente se sinta bem com aquilo que estamos fazendo, com a profissão que escolhemos seguir. Então, mais uma vez, descobrir um propósito significa descobrir aquilo que vai nos fazer bem, que a gente vai fazer porque a gente ama, não só porque a gente vai ganhar dinheiro, porque a gente vai estar numa posição confortável na nossa vida, mas sim porque a gente vai exercer a profissão que a gente escolheu. Eu digo sempre, gente, que descobrir o nosso propósito é descobrir a missão que a gente veio para realizar na Terra. Eu sempre costumo dizer isso. Então, mesmo que para isso você precise mudar a sua vida, você vai descobrir o seu propósito mais cedo ou mais tarde. E eu digo mais, viu, que quando a gente descobre o nosso propósito, a nossa direção, muitas vezes, com a profissão que a gente exerce, a gente consegue mudar a direção na vida de outras pessoas. Fazer com que as outras pessoas, elas se espelhem na gente, a gente vai conversar sobre isso também um pouquinho mais lá na frente, elas se espelhem na gente e consigam encontrar uma nova direção. Então, finalizando esse slide, eu diria que encontrar um propósito é ser um profissional que vai deixar marcas, que vai ser reconhecido, que vai ter alegria, que vai ter motivação por exercer a sua profissão de zootecnista. Mas, Simone, e se a gente não tem um propósito? Se a gente não descobre a nossa missão no mundo, será que isso é possível? A gente não reconhecer o nosso propósito durante a nossa graduação, e depois que a gente finalizar a graduação, depois que a gente passar por algumas áreas de atuação, é que a gente consegue reconhecer qual é o nosso propósito? Gente, lembra que eu comecei a falar que o propósito, ter um propósito de vida, não é uma tarefa fácil. Então, Simone, posso já desde cedo saber qual é o meu propósito de vida, saber o porquê que eu quero fazer zootecnia. Mas Williane, ela pode não ter descoberto ainda o propósito dela de cursar zootecnia. Mas por causa disso, eu vou desanimar, eu vou desistir da minha profissão de zootecnista? Não, gente, a gente precisa lembrar que nem sempre o propósito de vida vai estar ali estampado na nossa cara, né? A gente precisa seguir adiante, a gente precisa fazer várias outras coisas que daqui a pouco a gente vai entender, para reconhecer que realmente esse propósito é algo que precisa nos fazer feliz, que precisa dar sentido à nossa vida, que precisa nos fazer bem. Então, com isso, eu quero dizer para vocês que buscar o propósito de vida é buscar um sonho. E com isso, eu quero que vocês anotem aí na cabecinha de vocês essa pergunta. Mas por que, Simone, para descobrir qual o meu propósito, para entender que muitos desafios na vida do zootecnista vai surgir, eu preciso definir essa frase, eu preciso responder essa frase. Bom, eu botei aqui alguns itens para a gente comentar, mas vamos lá. O que o sentimento tem a ver com os desafios na profissão do zootecnista? Gente, quando decidimos qual o nosso propósito, vamos tornar a nossa vida mais fáceis, mesmo que a gente passe pelas aqueles
aqueles processos da nossa graduação. Muitas vezes a gente vai passar por uma tarefa que é ser mãe. Muitas zootecnistas que eu converso, que estão ainda na graduação, estão com essa grande missão que é ser mãe, vai passar por alguns desafios de ter que mudar de região. Bom, mas isso não vai impedir que, se ela decidir o seu propósito de vida, aconteça o que acontecer, esse propósito vai ser responsável pelas suas decisões. Então, os sentimentos que decidem os propósitos, eles vão ser responsáveis por cada decisão tomada na nossa vida, durante a nossa graduação, ou até mesmo quando a gente já está inserido no mercado de trabalho. Se eu quero identificar esse propósito, Simone, para que esses obstáculos, para que esses desafios, eles diminuam na minha vida de graduando, na minha vida de formando, na minha vida de zootecnista, existem perguntas que eu posso me fazer? Sim, gente. Durante a minha experiência, que é isso que eu estou passando para vocês, é bem importante eu dizer isso, cada um de nós, profissionais ou tecnistas, vamos passar por sentimentos diferentes, por perguntas diferentes, por sonhos diferentes, por experiências de vida diferentes. Mas, se a gente pudesse perguntar, quais as nossas habilidades? Quais dons eu tenho? O que vai me tornar um profissional diferente de outro? O que vai me fazer feliz? O que nessa profissão de zootecnista me motiva? O que realmente eu faço por amor? Então, se a gente conseguir responder algumas dessas perguntas, a gente pode dar seguimento aos nossos sonhos. E outra coisa bastante importante, gente, essa última pergunta aí, o que ou quem te inspira? Isso é algo extremamente importante na vida de um zootecnista ou de qualquer outro profissional. Eu estou focando no zootecnista, porque estamos falando aqui para vários graduandos, para vários zootecnistas, mas a gente muitas vezes se inspira em alguém, não é? Um profissional zootecnista que a gente conhece, que a gente faz assim, poxa vida, quando eu terminar a minha graduação, eu quero seguir esse ramo que tal zootecnista segue. Eu quero fazer eu quero fazer um mestrado para ser um professor tão bom como esse professor. Então, sempre na nossa vida, a gente vai ter alguém que a gente se inspira nele. Ou vai ter alguma coisa que a gente vai se inspirar, vai se motivar para poder seguir adiante com a nossa profissão. Então, estar rodeado de pessoas que a gente admira, que a gente sente que aquela pessoa agrega valor, pode ser o começo da gente definir o nosso propósito. Então, definimos o nosso propósito, definimos quais são os sentimentos que envolvem esses propósitos, fizemos as perguntas de quais as nossas habilidades, quais os nossos dons, botamos no papel os nossos sonhos, fizemos nossos planejamentos em cima de pessoas que nos inspiram, em cima daquilo que a gente se sente motivado a realizar. A gente vai correr para uma coisa muito importante agora, gente. A gente vai conhecer algo chamado conhecimento. Vou fazer uma pergunta de novo para vocês que estão aí do outro lado dessa tela. E eu tenho certeza que vocês vão me responder. Durante esse período da pandemia, o que é que os zootecnistas, os graduandos de zootecnia, estão fazendo? Vocês estão exercitando seus conhecimentos? Nessas oportunidades todas que a gente está vendo aí virtualmente, de lives, de palestras online, de eventos como estes, vocês estão exercitando esses conhecimentos? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram aquela velha frase que diz assim: o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Essa frase, para mim, é uma frase extremamente verdadeira. Mas para que isso aconteça, será que
é preciso eu ficar em casa esperando que esse conhecimento ele bata na minha porta, ele diga assim, olha, zootecnista, eu trouxe aqui os conhecimentos todos que você quer para ser um bom profissional, para ser um excelente profissional, para ser um excelente zootecnista. Será que isso vai acontecer? Gente, dificilmente. Para que a gente tenha esse conhecimento, a gente vai precisar estudar, se capacitar. Por quê? A partir da leitura, a gente vai ter a oportunidade de desenvolver habilidades, de desenvolver ou muitas vezes melhorar, né? Na maioria das vezes a gente tem uma habilidade em específico, a gente tem uma habilidade de falar em público, mas essa habilidade, ela precisa ser melhorada, né? Muitas vezes a gente precisa saber de técnicas para falar em público, como é que a gente precisa se movimentar para dar uma palestra, mas a gente já tem aquela habilidade. Então, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar estudar, eu vou precisar fazer um curso para melhorar esse meu conhecimento. Então, será que o conhecimento é um privilégio de todos? Será que todo zootecnista ele tem acesso aos mesmos conhecimentos, ao mesmo tipo de conteúdo, ao mesmo tipo de cursos de capacitação? Não, gente. Então, ainda, infelizmente, o conhecimento, ele é um privilégio que não está estendido a todos. Mas se você pode ter esse privilégio para decidir, para descobrir qual é o seu propósito, quais são as suas habilidades, o que é que você gosta de fazer dentro da zootecnia, qual é a área de atuação que você se identifica, então, aproveite esse privilégio de ter acesso aos conhecimentos. Por quê? Se você pode ter, você vai se dedicar, você vai aprender ao máximo, você vai vencer os seus limites, e daí vai ser um passo para você descobrir quais são os seus propósitos. Eu quero contar uma história a vocês sobre um projeto que eu participo, que é um projeto voluntário, chamado de Arqueiro Anjo. Ele não está ligado à zootecnia, é um projeto social, tá? Que eu presto serviço para uma empresa chamada Projetos, Extensão e Cursos, que é a empresa PEC. E nessa empresa, a gente desenvolve, na verdade, a gente desenvolveu em dezembro do ano de 2018, e ele se estendeu até meados de 2019, o projeto que se chama Arqueiro Anjo. Gente, esse projeto, ele foi direcionado para várias pessoas de várias profissões. Então, e vários perfis, tá? A gente tinha graduando, a gente tinha pessoas recém-formadas e a gente tinha profissionais que estavam há mais de 20 anos no mercado. Aí, Simone, o que é que você quer contar com essa história? Gente, vocês podem estar pensando aí do outro lado. Simone, será que não ter um propósito é algo que a gente só direciona para os graduandos? Que é só o pessoal que está na graduação de zootecnia ou em qualquer outra graduação? Gente, não é. A gente trabalhou com pessoas que estavam, como eu falei, há 20, 30 anos no mercado, pessoas que tinham uma estabilidade muito boa, que tinham recursos financeiros muito bons, mas que estavam totalmente insatisfeitos com o seu trabalho, porque não tinham encontrado seu propósito de vida ainda. Então, tinham trabalhado vários anos para uma empresa ou tinham montado um negócio porque achavam que ali iam encontrar sua felicidade, iam encontrar sua motivação, mas eram profissionais extremamente desmotivados. Eram profissionais que atuavam em uma coisa, querendo atuar em outra, tendo habilidades para atuarem em outra profissão. Então, esse projeto, ele ajudou muitas pessoas a descobrirem o seu propósito. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes está perdido, sem ter motivação, sem ter propósito, querendo desistir, não é algo só direcionado a quem está ainda na graduação. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, se a gente puder fazer toda essa análise que eu venho falando desde o comecinho, que eu venho aprendendo e aqui estou passando para vocês. Claro, repito, que cada um vai ter a sua experiência.
cada um vai ter a sua definição de propósito. Mas se a gente puder fazer uma análise de tudo isso que a gente está conversando aqui, eu acredito que a gente vai com um direcionamento muito melhor a partir de amanhã, quando a gente pensar na nossa profissão, quando a gente pensar na profissão de zootecnista. E com isso, eu vou começar agora a falar do nosso primeiro desafio. Quem arrisca aí do outro lado, qual é esse primeiro desafio? Vamos lá. Bom, esse primeiro desafio, gente, eu intitulei como a prova de fogo, que é ter certeza que você escolheu o curso certo. Gente, é extremamente importante a gente saber sobre isso. Para mim, eu diria que este aqui é um dos principais desafios na vida do zootecnista. Por quê? Apesar que nem sempre, eu falei agora há pouco, né? Nem sempre a gente vai ter a certeza de que é realmente essa profissão de zootecnista que a gente quer seguir. Mas, se a gente puder conhecer a nossa profissão antes de fazer o Enem, gente, faça. Pesquise sobre ela, tire suas dúvidas com professores, com algum profissional que você conhece. Mas, Simone, eu já estou na graduação. Certo, mas quem disse que você está nessa graduação e que você não pode pesquisar sobre ela e saber se é ela mesmo que você quer fazer? Que é zootecnia mesmo que você quer continuar? Ou se é veterinária que você quer continuar? Às vezes, a gente não tem esse conhecimento durante o Enem, não é? A gente não tirou as nossas dúvidas com professores, com nenhum profissional, e quando a gente chega no meio da graduação, a gente se depara com uma coisa que está falando lá no nosso ouvido, não é isso que eu queria fazer, não é essa profissão que eu me identifico. Então, conhecer essa profissão antes do Enem é uma prova de fogo, saber como está a atuação de um zootecnista dentro da região que você mora. Simone, tem diferença de região para região? Tem sim, gente, tem muita diferença. As oportunidades de emprego de região para região não são iguais. Mas aí a gente se depara com uma coisa que muitos de vocês já perguntaram a mim, inclusive em lives. Simone, na região Nordeste, é ruim para zootecnista? Gente, não vamos parar com essa coisa de comparar região Nordeste com região Sul, com região Sudeste, porque são outras histórias. A região Sul, a região Sudeste, os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, tem uma história à parte em relação à zootecnia. Quem vai conhecer a história da zootecnia sabe que foi onde tudo começou. Toda a história da zootecnia. Então, provavelmente, certamente, as oportunidades são diferenciadas, mas isso não significa dizer que o zootecnista não tem atuação dentro de outras regiões. Vamos procurar saber, vamos se informar, vamos conhecer cada dificuldade dentro da sua região. Como está o mercado de trabalho? Simone, tá certo, mas como é que eu vou conhecer o mercado de trabalho? Gente, vou dizer de novo, o emprego dos sonhos, ele não vai bater na nossa porta. A gente precisa ampliar os nossos conhecimentos, ampliar uma coisa que eu costumo falar muito para quem segue as minhas redes sociais, é ampliar o nosso networking. Gente, network, ele não começa quando a gente sai da graduação. Quando a gente sai da graduação, a gente já precisa ter aquela nossa agendinha cheia de contatos de seu fulano, seu ciclano, seu beltrano, porque quando a gente sair, a gente já tem um foco, a gente já tem um direcionamento, e é seu fulano, seu ciclano, seu beltrano, que vai, talvez, nos dar a primeira oportunidade. Então, essa networking, essa rede de relacionamento, vamos começar já na graduação, vamos conhecer o nosso mercado de trabalho,
se conectando com outros profissionais de zootecnia, com o nosso cliente, que é o produtor rural. Quem disse que a gente não pode fazer contato com ele enquanto está na graduação? A gente pode e deve fazer contato com eles. E outra coisa que eu falei agora, aproveitar as oportunidades. Gente, é uma coisa muito séria aproveitar as oportunidades. Por quê? A gente acha que a oportunidade que apareceu na nossa vida não vale a pena. Eu queria trabalhar na área de bovino, Simone, bovino de corte, mas apareceu para mim uma área que não tem nada a ver, que é para eu trabalhar com, sei lá, com cunicultura. Eu não me identifico com essa área. Eu ainda estou na graduação, mas eu queria mesmo, era uma oportunidade para trabalhar com bovinocultura de leite. Gente, quem disse que a partir daquela oportunidade que você abraçou, você não vai poder ser indicado para trabalhar com bovino de leite? Você vai, aceita essa oportunidade de trabalhar com coelhos, com cunicultura, e lá tem um grande produtor, né, que está lá em Garanhuns, doido para contratar um zootecnista, e o amigo dele fala, olha, eu estou com um graduando já no finalzinho do curso de zootecnia que está trabalhando comigo, que está fazendo estágio comigo. Tu não queres conversar com ele, não, para ver se ele tem habilidade nessa área? Pronto, gente. Surgiu a oportunidade. E se você tivesse dito que não queria aquela oportunidade, se você tivesse achado que ia aparecer uma outra oportunidade melhor, será que seu fulano, ele teria entrado em contato com o seu ciclano e teria chegado até você? Será? Se você não tivesse aproveitado isso, se você não tivesse feito o seu networking, então vamos pensar nisso, gente. Vamos pensar nesse desafio chamado prova de fogo, em tudo isso que eu falei para vocês aqui. Aí vamos para o próximo desafio. Entender as diferenças. Eu falei lá no comecinho do nosso bate-papo sobre duas profissões que ainda, infelizmente, muita gente, né, comete esse deslize por achar que essas duas profissões, que veterinária e zootecnia, são a mesma coisa, né? É uma peça fundamental para quem quer fazer zootecnia, para quem já está cursando zootecnia, é entender, conhecer essa diferença. Eu vou perguntar a vocês uma coisa. Será que vocês nunca ouviram uma pessoa dizer para vocês: minha gente, por que você escolheu zootecnia ao invés de veterinária? É tudo a mesma coisa, não é? A gente já escutou. Eu acredito que muitos de vocês já escutaram essa pergunta, esse questionamento, essa indagação. Mas, se você entender essas diferenças, se você que já está lá no 6º período de zootecnia, se você que está entrando agora, se você que é formando e que foi levando a sua graduação meio que sem querer, não, eu vou terminar a zootecnia para ver o que é que vai dar, a gente vai falar sobre isso também lá na frente, sobre o que é que vai dar. Não faça isso, gente. Não faça isso, que dificilmente vai dar certo. Pode ser, né, que você vá levando e quando você chegue no final, você consiga, através de alguma cadeira, se identificar. Mas procure saber o que fazem cada profissional, o que faz o zootecnista, o que faz o veterinário, para que você tenha propriedade de falar sobre a sua escolha. É uma coisa importante que eu vou dizer aqui para vocês, viu, gente? Quando a gente entende qual é a nossa escolha, por que a gente tem que saber diferenciar, por que no meio da graduação a gente já tem que entender por que escolheu zootecnia e não outra profissão? Por quê? Por um fato simples, a carreira é sua, é a sua carreira que está em jogo, é a sua escolha que vai fazer a diferença na sua vida, seja ela positiva
ou seja ela negativa. A gente quer é que as nossas escolhas, elas sejam positivas, elas façam com que a gente seja feliz, com que a gente tenha o retorno financeiro esperado com a nossa escolha, fazendo o que a gente ama. A melhor coisa na vida é a gente atrelar o nosso retorno financeiro com o que a gente gosta de fazer. Por quê? Quando a gente, como eu disse lá da questão do propósito, que eu dei o exemplo do arqueiro anjo, quando a gente escolhe algo, gente, só pensando no retorno financeiro que ele vai dar, mais cedo ou mais tarde, a gente vai se desmotivar. A gente vai pensar, poxa vida, por que eu estou trabalhando aqui há 10 anos nessa empresa, 15 anos, eu estou recebendo meu dinheiro todo mês, eu estou recebendo meus benefícios todo mês, mas eu não estou feliz, eu não estou realizado. Por quê? Porque talvez eu fui em frente, achando que um pouco mais lá na frente poderia mudar aquele cenário, e com isso eu fui esperando, fui perdendo as oportunidades que passaram na minha vida e terminei estagnando, me desmotivando, sendo um profissional frustrado. E quando a gente é um profissional frustrado, gente, um zootecnista frustrado, a gente termina passando isso para as pessoas que nos rodeiam. Infelizmente, é verdade. Porque se a gente está feliz, se a gente está bem, se a gente está realizado, todas as pessoas à nossa volta também, com certeza, estarão. Então, o outro desafio é entender as diferenças das nossas profissões. Seja você um graduando que está agora fazendo o curso de zootecnia, está no primeiro, no segundo período, você que já está lá no 7º, 8º período, ou você formando, que já está saindo da universidade. Entenda essas diferenças, conheça a sua profissão a fundo, ok? Então, vamos lá para esse outro slide. Com esse outro slide, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Gente, vocês vão me dizer isso depois, tá? Vocês podem me falar isso lá no Instagram, no meu direct. Vocês podem entrar em contato comigo através das meninas da UAST. Tem 2 imagens aí para vocês. Tem essa primeira imagem, que é essa moça com um campo de visão bem pequenininho. E do outro lado, tem uma imagem de uma coruja, com esses olhos, com esse campo de visão enorme. Que tipo de zootecnista você quer ser? Que campo de visão você pretende ter? Esse campo de visão pequenininho, que está olhando só para a tua região, para o teu estado, para o lugar onde você está, ou você é igual a essa coruja, que tem um campo enorme de visão? Você escolhe aí, depois você vem na minha rede social ou comenta aqui comigo no finalzinho dessa palestra qual dessas 2 imagens você escolhe. Que tipo de zootecnista você quer ser? Então, com esse slide, gente, sobre o desafio do campo de visão, eu quero dizer para você, zootecnista, que não estagne. Não acredite que apenas na sua região é que devemos atuar. Eu já falei no início e vou repetir. Cada vez mais que a gente amplia nossos conhecimentos, que a gente conhece o nosso estado, a nossa cidade, a nossa região, fica mais fácil de escolhermos aonde a gente vai atuar. Se a gente tem chance, se a gente tem a oportunidade de fazer algum curso de especialização fora, se a gente tem condições, por que não ir? Por que não aproveitar essa oportunidade? Se a gente tem a oportunidade de aprender uma nova língua, que seja, vá aprender. Se você quer ficar lá, se você decidiu, eu fui para um outro país, Simone, e eu quero ficar lá. Eu quero atuar como zootecnista lá, porque eu comparei com a minha região, eu comparei com a minha cidade, com o meu estado, e vi que realmente lá tem maiores oportunidades para mim. Então, eu vou para lá e depois de um tempo eu decido voltar. Eu traço o meu plano de ação, Simone, como profissional zootecnista. Eu fiz uma live com vários profissionais zootecnistas que foram trabalhar fora do Brasil,
tinha profissionais zootecnistas que trabalhavam na Bolívia, nos Estados Unidos, aonde mais? No Canadá. Então, esses profissionais, eles foram, muitos deles ficaram, e muitos deles voltaram para o Brasil, fizeram a sua vida como zootecnista, muitos se casaram, voltaram casados, formaram famílias, e aqui investiram num novo negócio como zootecnista, trabalham para eles mesmos, outros ficaram lá e são grandes zootecnistas, gestores de propriedades rurais. Então, não vejam um campo de visão reduzido, gente. Ampliem o campo de visão de vocês. Ultrapassem esse desafio que é ter um campo de visão reduzido. Quando a gente tem um campo de visão reduzido, a gente vê as oportunidades passar e a gente vai ficando mais experiente na idade, vai ficando mais experiente e, às vezes, essa oportunidade ela não vai voltar, né? A gente vai imaginar que poderia ter feito isso, que poderia ter feito aquilo, e, no entanto, a gente não fez porque simplesmente deixou a oportunidade passar. Se não der certo, se por um acaso você vê que não é nada daquilo que você esperava, então, tente novamente enquanto você ainda tem sonhos, enquanto você ainda tem um propósito de vida. Analise todas as possibilidades e busquem experiências que lhes agregue valor, tá certo? Eu vou só dizer um pouco da minha história aqui, antes da gente ir para o nosso outro slide, só para não demorar aqui mais um pouco, mas eu acho que seria interessante de vocês conhecerem. Eu não sei se tem muitas pessoas aqui que acompanham, né, o meu trabalho, mas logo quando eu me formei na graduação, só para vocês terem uma ideia de propósito de vida, o que a gente falou, e os desafios na profissão de zootecnista. Gente, eu me formei, atuei como zootecnista há alguns anos, fui para outro estado, fui para Paraíba, né? Eu moro em Pernambuco e fui para Paraíba, trabalhei lá durante algum tempo com várias áreas. Eu sou apaixonada por bovino de leite, por isso que eu sempre dou o exemplo. A área de nutrição eu amo de paixão, e fui sendo levada para outros caminhos, trabalhei com escargot, com a helicicultura, que é a criação de escargot, trabalhei com avicultura, trabalhei com cunicultura, mas depois de um tempo, né, nos desafios da vida do zootecnista, eu fui parar na área administrativa. Então, precisei, por questões de aquela velha estabilidade financeira que eu falei para vocês no começo da nossa palestra, eu fui levada por esses desafios e trabalhei numa empresa como administrativo durante 10 anos. Mas eu sabia que esse não era meu propósito, porque só como zootecnista eu me sentia realizada. Eu sabia que eu tinha um campo de visão maior do que aquele que eu estava vivendo. Então, no ano de 2018, eu fiz a minha transição de carreira. Eu decidi que não era mais como administrativo que eu gostaria de estar atuando. E tracei uma meta, um plano de ação na minha vida, que foi fazer gestão de projetos. Eu não sei se tem algumas pessoas às quais eu conversei antes da palestra, mas a área de gestão de projetos para um zootecnista é extremamente importante e é uma área que eu me identifico muito. Então, esse plano de ação, antes dessa transição de carreira, já veio acontecendo. Eu fiz a minha pós-graduação em gestão de projetos para unir com a zootecnia, para que esse campo de visão, ele aumentasse, ele ampliasse e não reduzisse, porque eu sabia que se eu continuasse atuando numa área que eu não me identifico, o meu campo de visão, ele ia cada vez mais se reduzindo, ele ia cada vez mais diminuindo. O que eu estou dizendo aqui, gente, não é que todo mundo tem que fazer isso não, tá? Que todo mundo tem que fazer uma transição de carreira, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que pensar realmente se está num emprego, está numa profissão que não lhe motiva,
que lhe frustra, que lhe torna um profissional, de certa forma, estagnado, amargurado, vale a pena, porque você ganha seu salário todo mês, porque você tem seus benefícios todo mês. Então, se para você descobrir se tudo isso vale a pena, você precisar aumentar seu campo de visão, vá sim, faça, se capacite, estude, se tiver de ir para uma outra área, vá, mas não deixe de ver o seu campo de visão com os olhos, com os dois olhos, né? Tire essa venda dos olhos e veja esse campo de visão maior do que ele lhe parece. E com isso a gente vai para o nosso último slide, quer dizer, o penúltimo slide, que fala sobre uma coisa bem importante: foco. Eu quero que vocês olhem essa imagem, que para mim, ela é muito forte, tá, gente? Essa palavra aí, foco, com esse longo caminho pela frente. Esse longo caminho é o caminho, aliás, de todo zootecnista. É um longo caminho. A gente passa 5 anos numa graduação, né? A gente passa um tempão para ver as matérias ligadas às culturas, para se identificar com uma cultura, né? Para dizer, é aquela ali que eu gosto, é aquela ali que eu quero fazer. E dentro desse caminho, ao longo desse caminho, aliás, o que a gente não pode é perder o foco. O que eu digo para vocês, gente, nunca perca o foco. Algumas vezes, como eu falei agora há pouco, a gente vai precisar seguir outros caminhos, né? Quando concluímos nossa graduação, muitas vezes a vida da gente vai levando para outro caminho por N fatores, fatores pessoais, questão de fatores financeiros, mas se a gente puder, vamos voltar para o nosso foco. Sempre, gente, sempre, quando a gente conclui a nossa graduação, a gente se sente meio perdido. Eu acho que isso é algo que acontece com, eu diria, 80%, né, da gente, dos formandos. Eu passei por isso também, e conheço várias pessoas que passaram por isso. E agora, me formei. O que é que eu vou fazer no mercado de trabalho? Quais os desafios que eu vou enfrentar pela frente? Mas o que eu quero dizer é que se você perdeu o foco porque precisou, porque você planejou, Simone, eu vou terminar a minha graduação, vou colocar aqui no meu plano de ação parar de atuar como zootecnista durante 2 anos, vou fazer meu pé de meia, né? Vou colocar minhas economias reservadas e vou voltar. Vou voltar para fazer uma pós-graduação, vou voltar para fazer um mestrado. Tudo bem, gente, não tem problema. Mas o que eu quero dizer a vocês é que não deixe sua profissão de lado ou para depois, em outro momento, porque pode ser que esse momento ele nunca aconteça. Você vai deixando para depois, você vai deixando para depois, outras coisas vão acontecendo e você vai se distanciando cada vez mais do seu foco. Uma coisa bem importante é que, quando a gente se distancia do nosso foco, a gente termina a graduação e, durante a graduação, a gente seguiu o conselho de Simone, né? A gente fez um monte de network, a gente conheceu um monte de gente, a gente conheceu donos de casa de ração, a gente conheceu o proprietário, a gente conheceu, sei lá, um monte de gente, criadores, gestores, né? E a gente terminou a graduação, encostou aqueles contatos lá, se distanciou daquela rede de relacionamento que a gente fez depois da graduação. Se distanciou de todo mundo que a gente tinha contato, que a gente falava quase todos os dias, quase todas as semanas. Será que é fácil a gente voltar para ter esses contatos de volta? Será que é fácil seu fulano, seu ciclano, seu beltrano lembrar de Simone, que fez graduação lá na UFRPE 7, no ano de 2001.2? Será que se Simone perdeu todo o contato com ele, depois de 20 anos, em 2020, será que ele vai lembrar de Simone? Então, não vamos perder o foco, gente. Não vamos. Se a gente precisar dar uma outra direção, a gente dá uma outra direção.
traça o nosso plano de ação, decide voltar naquele tempo, e no tempo que a gente definiu, a gente volta para atuarmos como zootecnista. E, para finalizarmos, eu quero deixar essas perguntas aqui para vocês. Eu intitulei esse questionário, vamos chamar assim, a difícil arte de ser um zootecnista. Então, você, zootecnista que está aí do outro lado, graduando de zootecnia, escreva aí essas perguntas, aliás. Como lidar com essa frase tão presente na nossa vida? A difícil arte de ser um zootecnista. Fico indeciso quando escuto questionamentos sobre minha escolha. Os meus julgamentos são maiores do que as minhas certezas. E, por último, vou fazer zootecnia para ver se gosto. Bom, com isso, gostaria, aliás, né, que vocês colocassem essas frases no papel ou mentalizassem essas frases, respondessem para vocês mesmos e depois, se tiver a oportunidade, me conte o que é que foi respondido ou trace o seu planejamento e depois diga, Simone, eu fiz isso e descobri que a minha vocação, o meu propósito é esse. Tá bom, gente? Então, com isso, eu quero deixar aqui para refletirmos. A persistência é um fator humano. Somos nós que escolhemos aceitar a derrota e se manter no fracasso. Ou somos nós que escolhemos considerar cada derrota como apenas um obstáculo natural no caminho. Gente, com isso, essa frase é de Aline Cavalcante, uma coach de carreira maravilhosa, que nós, profissionais de todas as profissões, refletirmos sobre os nossos propósitos, sobre o que realmente a gente quer para a nossa vida profissional, nossa vida pessoal. E com essa frase eu deixo para vocês, para que vocês possam refletir. Aqui tem as minhas redes sociais, para quem não conhece, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para dizer que responderam aquelas perguntas, eu vou ter o maior prazer de conversar com todos vocês. E com isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com todos vocês. Muito obrigada. Agradeço o Simone Pereira, em nome do Grupo GEPA. Trouxe uma palestra aí rica em informações, com bastante reflexões que são de fundamental importância. Aproveito também já para parabenizar, e agora vamos abrir o momento para as perguntas. Eu que agradeço, viu, Girlene, a você, ao Iliane, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. O Iliane pode ativar o seu microfone. Desculpa, gente. Parabéns, Simone, pela palestra. Você, como sempre, arrasando muito aí, contribuindo bastante para a nossa formação acadêmica. A gente recebeu vários elogios, tá? E muitas perguntas também. Uma delas é de Luiz Pimenta. Simone, como estão as questões da criação do Conselho Federal de Zootecnia? Olha que pergunta aí, viu, Luiz? Eu acho que Luiz, se eu não estou enganada, é um seguidor meu. E, Luiz, é o seguinte, eu vou te dizer algo bem interessante que eu converso com todo mundo a respeito da criação do CFZ, do CRZ. Para que a gente tenha esse nosso conselho, a gente precisa, primeiro, entender a importância de estarmos associados a uma associação que representa os zootecnistas, que é a Associação Brasileira de Zootecnistas. Se a gente ainda hoje tem resistência para se associar, se ainda hoje a ABZ, ela sente a necessidade de ter o quantitativo que a gente tem de zootecnistas, as pesquisas, viu, Luiz, elas indicam mais de 35 mil zootecnistas no Brasil. E se a gente tivesse
Esses zootecnistas todos no Brasil, associados à Associação Brasileira de Zootecnistas, será que seria tão difícil a gente ter quantitativo para buscarmos o nosso conselho? Então, eu não posso te dizer a fundo como estão as questões para a criação do CFZ, porque isso envolve muitas questões políticas, tá? Resoluções de plano de lei, enfim, detalhes que eu não tenho muito acesso. Mas o que eu tenho acesso e o que eu posso te dizer é que hoje a gente precisa de um quantitativo bem maior, de uma representação bem maior, para que a gente possa buscar o nosso tão sonhado conselho. Por isso que sempre, quando eu falo com vocês, eu digo, gente, a gente precisa primeiro de quantitativo representativo dentro da nossa associação, que hoje é o órgão que nos representam, né, que nos representa, que é o órgão que, se tiver um quantitativo, ele vai em busca da criação do nosso conselho, ele vai procurar as representações políticas para criar o nosso conselho. Então, primeiro, vamos pensar em nos associar. Vamos entender o que é que a Associação Brasileira de Zootecnistas está buscando a nosso favor. Eu disse numa palestra que eu fiz agora na semana passada sobre zootecnia digital, eu falei que a gente precisa ter esse conhecimento antes das ações que a Associação Brasileira de Zootecnistas, tanto a nacional quanto as estaduais, têm de ação. O que é que elas têm de ação? O que é que eu, como graduando, posso fazer parte? O que é que eu posso contribuir? O que é que Simone, como profissional zootecnista, pode contribuir para que eu tenha um coro maior, um coro representativo maior? Então, a partir do momento em que eu, como zootecnista, que vocês, como graduandos, conseguem estar numa mesma sintonia, participando de ações, a gente consegue buscar mais graduandos, mais profissionais, um maior quantitativo para a gente conseguir a criação do nosso conselho. É essa a minha opinião, tá, Luiz? Obrigada pela tua pergunta. Próxima pergunta. Félix Reis. Boa noite, Simone. O que você acha de estágio não curricular e ainda dentro de instituição de ensino? Perfeita pergunta. Boa noite, Félix. Obrigada pela sua pergunta, viu? Bom, como eu falei, hoje, né, na minha visão de hoje, eu não perderia nenhuma oportunidade. Às vezes, a gente fica pensando em estágios curriculares, porque, claro, a gente quer agregar valor ao nosso currículo. Mas, se por acaso aparecer uma pessoa que chamou assim, Félix, tu quer pegar uma experiência na minha propriedade? Eu não posso te oferecer uma comprovação para que você coloque isso no seu currículo, tá? Mas eu posso te oferecer o estágio aqui de 1 mês na minha propriedade para você pegar a experiência aqui no manejo com os caprinos. Será que não é válido, Félix? Que a gente pegue essa oportunidade, que a gente passe 1 mês ali trabalhando naquela propriedade, para que a gente adquira a experiência, mesmo que essa experiência ela não vá para o nosso currículo, ela não faça parte das nossas atividades curriculares. Bom, na minha opinião, sim, vale a pena. Eu acho que, como eu falei, o nosso networking, a nossa rede de relacionamento, ela começa ainda dentro da nossa instituição de ensino. Se você é técnico, se você é zootecnista, um graduando, faça, por que não? Isso vai somando experiência na tua vida profissional. E com certeza, lá na frente, vai valer a pena. Próxima, Jarlison Barbosa. Quais são os desafios encontrados por um zootecnista recém-formado para encontrar trabalho em uma região que predomina médicos veterinários ou agrônomos? Boa pergunta, viu, Jarlison? Boa noite, viu, Jarlison? E obrigada pela tua pergunta. Jarlison, vamos deparar com isso todo o tempo, tá? A gente não está numa região, qualquer região que nós estejamos, a gente
vai estar deparando-se só com o zootecnista. A gente vai dividir o nosso espaço com o zootecnista, com o veterinário, com o agrônomo, com o técnico agrícola. Gente, técnico agrícola está aí, está ganhando seu espaço cada vez mais, porque o técnico agrícola hoje ele tem o CFTA, que é o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas. Então, cada vez mais os técnicos agrícolas vão desenvolvendo habilidades que chegam muito próximo ao zootecnista. Mas o que eu tenho a te dizer, Jarlison, é que a gente vai se diferenciar de alguma forma. Por quê? Como zootecnista, eu tenho habilidade X que o outro zootecnista, que Paulo, que é zootecnista, ele não tem, ele tem a habilidade Y. Uma coisa que a gente precisa parar de pensar é que a gente vai ter que estar disputando o lugar com as outras profissões. Eu sei que muitos desafios em relação à profissão de médico veterinário existe, a profissão de agrônomo existe, coisas que a gente tem que tratar da raiz, né, do foco, da base. Mas se a gente comparar, né, no mundo, quantos engenheiros das mecânico, engenheiro civil, arquitetos, quantos não existem? Mas cada um deles oportunidade, porque tem uma habilidade diferente. Então, o conselho que eu te dou, Jarlison, é que esses desafios vão acontecer. A gente vai se deparar com profissionais que são habilitados e que têm a permissão, né, de atuar dentro da nossa área, mas que, com certeza, a gente vai se destacar por conta de uma ou outra habilidade que nós tenhamos, que o outro não tem. Às vezes a gente tem, por exemplo, você é um zootecnista que tem uma pós-graduação em gestão. E eu estou aqui concorrendo com um colega que é agrônomo, que ele pode atuar em alguma área, né, nossa, do zootecnista, mas que ele não tem essa habilidade com gestão. Então, será que a minha oportunidade não vai ser melhor? Não vai ser comparada e eu vou ter um pouco mais de do que esse outro profissional? Então, assim, esses desafios, eles vão existir. A gente pode estar na região que estivermos, mas a gente vai se deparar com isso. Porque a gente tem que entender que cada um tem as suas habilidades, cada um tem a facilidade de desenvolver esse ou aquele trabalho. E é isso que diferencia o profissional do outro, na minha opinião, tá, Jarlison? Próximo. Posso ler, meninas, ou vocês vão ler? Pergunta. Ah. Dificulta muito em palestras e trabalhos de faculdade. Quais dicas você dá para minimizar esse problema? Não tenho oratória boa e isso dificulta muito em palestras e trabalhos da faculdade. Quais dicas você dá para minimizar esse problema? Maria Clara, eu não sei se você ainda está na graduação ou se você já finalizou a sua graduação. Uma dica muito boa. A gente tem muitos cursos de oratória por aí, cursos bons. Mas, Simone, no momento eu não posso, não tenho condições de fazer um curso legal, um curso bom de oratória. Vamos treinar. Uma dica: pega um texto qualquer, vai para frente do espelho e testa a tua oratória. Tenta decorar aquele texto e fazer o teu resumo. Eu fiz um texto, peguei um texto na internet sobre zootecnia, sobre qualquer área de atuação do zootecnista, e escrevi. Eu gosto muito de ler um texto e escrever fazendo um resumo, porque isso, eu já começo a treinar a minha memória, né? Já começo a colocar na minha cabeça tópicos daquele texto que eu vou precisar falar. Vou para frente do espelho e começo a treinar a minha oratória. Treinar aquelas palavras que eu fico gaguejando, né? Que é mais difícil a minha pronúncia. Então, vai fazendo isso, Maria Clara. Depois que você treinar no espelho,
Eu estou te dando a dica que eu geralmente faço, tá? Que eu já fiz há algum tempo atrás. Fiz a minha oratória no espelho, treinei. Depois eu vou pedir para alguém da minha casa, alguém que eu não tenho vergonha de falar, ou algum colega que eu me identifico com ele, e vou fazer o treino. Vou falar a minha palestra, o meu texto para ele. Tá boa a minha dicção? Eu falei alguma coisa errada? Eu tive muitos vícios de linguagem na minha leitura? Eu falei alguma gíria? Bom, e esse teu amigo ou esse teu parente, a pessoa que você ministrou a palestra para ele vai te dizer, Maria Clara, tu precisa melhorar nisso. Tu tá falando muito rápido, tu tá falando muito baixo, você tá gaguejando nisso, você tá falando muito, né, os vícios de linguagem. Então, se a gente hoje, né, por N motivos, a gente não pode fazer um curso de oratória, hoje tem muitos cursos de oratória, Maria Clara, muitos mesmo. Se a gente não pode fazer, vamos treinar em casa, vamos treinar lendo textos, falando esses textos no espelho, fazendo um resumo sobre esse texto e depois ministrando essa palestra para testar a sua oratória com pessoas que você se sente à vontade, que você não vai sentir vergonha de falar. Isso é uma boa dica que você pode testar para resolver ou minimizar esse problema. E quando puder, pesquisa cursos de oratória, pesquisa ou faz alguma pós-graduação que te dê essa habilidade na oratória. A gente tem muitas por aí, tá? Mas enquanto, se por um acaso não é o teu projeto, não é o teu plano, né, fazer uma especialização para oratória, vai treinando, começa a se desinibir e a frente do espelho, na minha opinião, é um grande aliado para isso. Bom, pessoal, finalizaram-se aqui as perguntas, bem no nosso tempo, né, pré-definido. Olha que maravilha. Isso. E aí eu já aproveito para parabenizá-la novamente pela excelente apresentação, por ter se disponibilizado e aceito o nosso convite para participar junto conosco desse evento. E muito obrigada e, mais uma vez, os parabéns. Obrigada, viu, Girlene? Obrigada, Williane. Meninas, muito obrigada mais uma vez. Eu vou agradecer aqui a noite toda. Foi muito bom estar aqui com vocês, participar desse evento. Eu tenho certeza que vocês já são excelentes zootecnistas e que têm um futuro brilhante pela frente. Pensem, todos que estão assistindo, vocês que estão aqui, Girlene, que já é formada, Williane, que já está encaminhando-se para isso, e todos que estão assistindo, pensem em tudo isso que eu falei. Na vida da gente, as oportunidades vão surgir sempre. Às vezes a gente não se atenta para as oportunidades que estão surgindo, mas ela sempre vai surgir. E não coloquem na cabeça que aquele ou aquele outro é melhor, sabe mais do que você. Você sempre vai ter o seu espaço, desde que você não espere que a coisa aconteça. Você não fique sentadinho esperando que o emprego dos sonhos chegue ali ou que aquela pessoa vá lhe chamar para trabalhar. Corra atrás dos seus sonhos, identifique seu propósito e seja o melhor zootecnista que você puder ser. Uma boa noite para todo mundo. Uma ótima noite, muito obrigada mais uma vez. E agora eu vou passar a palavra para a Williane, ela tem alguns informes para repassar e, posteriormente, fazemos os agradecimentos finais. E, Simone, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Obrigada a você, querida. Até mais, boa noite. Até mais. Pessoal, antes da gente finalizar, eu vou passar alguns avisos aqui para vocês referente ao dia de amanhã. Como vocês viram, além do aplicativo PicPay, que a gente está fazendo a arrecadação das doações para a trabalhada, vocês também podem estar fazendo doações através dos bancos, Banco Inter ou Caixa. O link e as contas estão disponíveis na descrição do vídeo. Sobre os minicursos, a gente vai dar início amanhã. Então, os minicursos do dia 2 a 5 serão diagnóstico
ativo, instrumento para fundamentação de projetos de extensão, pesquisa e de até, situação atual da produção de leite de cabra em Alagoas, proteômica aplicada à reprodução animal, aplicações e perspectivas, experimentação animal, princípios básicos, delineamentos experimentais e análise de dados, e nutrição e reprodução animal. É importante que vocês fiquem atentos aos horários, tá? Os links eles serão enviados determinados de cada minicurso pelos seus monitores e os links das palestras também do dia de amanhã serão enviados no grupo. É importante que após vocês tiverem acesso às salas, desligar o áudio e a câmera para que a gente tenha um controle melhor. O link de presença será enviado no final e acredito que seja mais ou menos isso. Qualquer novidade, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar entrando em contato com a gente, tá bom? Beijo, até amanhã. Uma boa noite a todos. Então, finalizamos o nosso primeiro dia de evento. Muito obrigada a todos pela participação e nos encontramos amanhã novamente com uma programação muito boa, com palestras e minicursos, como vocês viram. E uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus.